Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos um tema que está completando quase 40 anos no mercado financeiro nacional. Esse mercado tão criativo, tão disruptivo, tão inovador, que cria coisas extremamente interessantes e até de dificuldade de monitoramento pelo regulador. Mas antes de começar a apresentar os pontos de reflexão desse vídeo, eu queria convidar você, líder da sua cooperativa, para estar conosco no 12º Fórum de Líderes de Cooperativa de Crédito em Foz do Iguaçu, para tratar desse tema e de muitos outros do seu interesse. Mas vamos lá, nós estamos falando da conta remunerada. Nesses meus 50 anos, eu vivi a conta remunerada em duas situações bem específicas. Uma, quando o primeiro banco a montar conta remunerada no Brasil, que era o Bamerindos, em 87, eu vivi essa situação. Eu estava na agência. E também vivi em 97, quando o HSBC compra o Bamerindos e lança novamente a conta remunerada com uma característica um pouco diferente. Mas veja, eu vivi isso. E agora, depois de 40 anos, a gente pode falar com muito mais propriedade sobre ela. E esse é o objetivo desse vídeo. E o vídeo se chama Conta Remunerada, uma arriscada estratégia. Então, olhando um pouco o histórico, nós vamos ver que a inflação em 1987 era 415,8% ao ano. Uma instituição financeira, ela primava em fazer overnight, pegava o dinheiro que tinha em depósito à vista e colocava tudo numa aplicação noturna, que chamava-se overnight, aonde o governo rentabilizava 415% e o banco rentabilizava os seus clientes a 350, e que tinha um spread absurdo no ano. Ou seja, era muito mais interessante que emprestar dinheiro ao crédito, porque o crédito você não tinha tanta gente bancarizada, não tinha formalização de muita coisa, e o pior de tudo, você não tinha a tecnologia que nós temos hoje de informação e esses birôs para dar esse conforto para nós. Em 87 é lançada a conta remunerada. Nessa matéria fica bem explícito, o banco lança depósito à vista com remuneração. E o primeiro banco a fazê-lo é o Bamerindos. Finalmente uma aplicação diária descomplicada e com liquidez imediata. Sim, você imagina isso há 40 anos atrás? Um banco garantir que um cheque na compensação noturna ou um saque na boca do caixa teria automaticamente o desconto dessa aplicação? É algo quase inacreditável ter há 40 anos atrás uma instituição financeira que conseguisse garantir esse resgate durante o dia e na sua compensação noturna. Um ano depois, em 88, é lançada a conta remunerada do Unibanco. Fizemos alguns aperfeiçoamentos na sua aritmética. 2 mais 2 dá 5, essa é a ideia da conta remunerada. E é claro, outros bancos seguiram a mesma lógica. Em 89, o Sudameris lança a conta remunerada Sudameris, um produto exclusivo para clientes privilegiados. Mas é claro que o regulador está atento. 3 anos depois, o Banco Central extingue a conta remunerada. E aqui é bom frisar que nós estávamos em 1990 com uma inflação de 1.476% ao ano. 85% ao mês. Eu estava numa agência bancária. Era complicadíssimo você conduzir a carteira dos seus clientes, porque isso era totalmente insano. Hoje nós temos uma inflação de 5% ao ano, em média. Nós estamos falando aqui de 85% ao mês, ou seja, algo impensado para esses jovens que estão conduzindo suas financeiras atualmente. Então, assim, tem uma matéria explícita do fim da conta remunerada. Quando nós a lemos, diz: e o BC, na resolução que acabou com as contas remuneradas, deixou claro que não permitirá qualquer operação disfarçada de conta remunerada. O over automático, que entendo aqui como overnight, que aplicava imediatamente o dinheiro que entrava na conta e desaplicava quando os cheques iam caindo, sem precisar o aviso do cliente, também está extinto e o BC promete punir o banco que fizer esse tipo de aplicação. A resolução de 1990, ela entra, veda a realização de operações compromissadas, de que se trata o regulamento anexo à resolução 1088 de 30 de 1 de 86, através de captações diárias automáticas vinculadas ao depósito à vista, conta remunerada. E veja que interessante, aí na sequência, 3, 4 anos depois, o Bamerindos faz um comunicado aos seus clientes dizendo: como é de conhecimento, o Banco Central acaba de suspender operações da conta remunerada. Na sequência, o Banco Nacional diz: adeus à conta remunerada. E ele diz: por determinação do Banco Central, o Banco Nacional também extingue a sua conta remunerada. Mas veja que interessante, essa proibição de 1990, por alguns motivos, foram revogadas em 99.
mas facilmente ela pode voltar. Isso me chama muito a atenção. Agora vamos tentar entender um pouquinho compulsória, exigibilidade e direcionamento. Por que isso afeta tanto, tendo a conta remunerada, isso como uma política monetária, que vai cuidar de inflação, crédito e liquidez? Sabemos que a política monetária trabalha com esses três pilares para conduzir toda a estratégia de conter a inflação, de alavancar crédito ou reduzir a oferta de crédito e ver a liquidez dos bancos, porque o sistema monetário nacional precisa sim ter uma liquidez extremamente confortável para dar segurança aos seus depositantes. Se nós olharmos aqui agora, na esquerda nós temos a coluna de bancos e cooperativas de crédito, tem depósito à vista e a prazo de cada um deles, tem o compulsório, percentual e remuneração, e a exigibilidade, que entendo também como direcionamento, é aquele valor que eu tenho que destinar a alguma finalidade específica da economia, seja crédito rural, microfinança, alguma coisa assim. Então, se nós olharmos do banco, depósito à vista, 20% é depositado no Banco Central, a remuneração é zero, 2% do saldo que está no depósito à vista tem que ir para a microfinança, 31,5% tem que destinar para o rural. Se nós olharmos agora para o cooperativo de crédito, nós vamos ver de 20 a 30 que é depositado na central, esse dinheiro é remunerado, ou seja, o compulsório não afeta o cooperativismo de crédito no conceito de remuneração. E aqui nós temos uma coisa interessante. A resolução 5216, que a partir do mês 7 desse ano já impõe uma exigibilidade para nós, a gente vai ter que colocar parcialmente agora 6%, depois 31,5% na safra 28-29, nós temos que direcionar isso para o rural. Isso vai tirar muito do nosso retorno em valores aplicados no crédito de cheque especial, de conta garantida, dos créditos parcelados, todos os outros créditos que até então estavam livres para a gente conduzir. Então, todos os líderes de cooperativas têm que perguntar à sua diretoria qual que é o impacto disso na rentabilidade da cooperativa já nesse ano e em especial daqui a 3 anos, quando nós tivermos com 31,5% de todo depósito à vista está sendo carimbado para ser conduzido por um crédito rural, que sabemos que muitas cooperativas não têm essa expertise, vai ter que colocar isso tudo numa centralização do banco, da confederação, como seja, mas precisa entender que esse dinheiro não vai mais estar livre para a sua carteira comercial. Se nós olharmos agora o depósito a prazo, 20% do depósito a prazo dos bancos tem que estar depositado no Banco Central, ganha Selic, ou seja, é remunerado, e aqui no nosso caso de 20 a 30, porque depende da bandeira e do tipo de cooperativa, se nós vamos ter de 20 a 30% depositado, mas rentabilizando. E aqui a gente se sente muito parecido com os bancos. E a exigibilidade não há nenhuma sobre depósito a prazo. Talvez você esteja me perguntando, Ricardo, é a poupança? É claro que você que me segue nesses mais de 130 vídeos sabe que eu sou totalmente contra a poupança no cooperativo de crédito. Por alguns motivos que está no vídeo, mas resumidamente, o cliente quer poupar, não quer poupança. Ele quer o dinheiro dele rendendo. Isso agride a educação financeira, os nossos princípios cooperativistas e mais que isso, todo esse esforço tende a ser para nós concedermos crédito. E nós olhamos então, média, cada poupador tendo R$5.000, eu preciso de 100 poupadores para ter 500 mil e 65% disso direcionar para um agricultor que certamente nunca vai colocar dinheiro em poupança. Então, essa ideia de buscar a poupança, inclusive até às vezes com excesso de criatividade, eventualmente numa conta remunerada que vá aplicar esse dinheiro numa poupança, me parece um grande equívoco e isso precisa ser repensado pelos nossos líderes. Aqui eu deixo muito claro que para bancos, fintechs e cooperativas de crédito, o regulador está muito atento. E aqui me chama a atenção porque acreditar que o regulador que desenha tantas normas para seguir a meta de inflação vai permitir que os bancos continuem fazendo essas pedaladas e qualquer outras instituições financeiras também o façam, dificultando ou impossibilitando a política monetária traçada pelo governo não seja realizada. Eu não acredito que isso vá perdurar por muito tempo. Certamente o regulador vai colocar uma trava. E aqui então relembro um vídeo meu que coloquemos a barba de molho, que vai estar aqui, onde eu trago também um pouco desse contexto. O cenário atual. Se nós olharmos o cenário atual, nós vamos ver que estão bancarizados 94% dos 212 milhões de brasileiros. E aqui é interessante, o bancarizado é fintechizados, porque eu não tenho o conceito de banco, né? As fintechs dizem que não são bancos, mas o conceito é que para o cidadão ele está num banco, que o banco chama
alguma coisa, porque muitas fintechs, ainda que não são banco, estão usando o nome bank ou banco. Isso também é algo que o regulador já está coibindo. Mas vamos ver, nós temos 1,27 bilhões de contas correntes, aqui trazendo as contas de pagamento junto, que são as contas de fintech. Se nós olharmos aqui, nós temos 6,4 contas para o brasileiro. Aonde estão essas contas? São de jovens, como a gente vê já nessa pesquisa. E o que tem de interessante aqui? Que os clientes com mais de 40 anos, eles estão diminuindo o número de contas. Quem é que está aumentando o número de contas? São os jovens. E esses jovens não fecham as contas porque não tem custo, então não tem ônus. Então eles mantêm 3, 5, 6 contas inativas e essas fintechs em algum momento vão precisar revisar isso. É claro que tem fintechs que já coloca no seu contrato de abertura que se não movimentar a conta em 3 meses, 1 ano, ela vai ser encerrada. E se nós olharmos a conta remunerada da fintechs, que é quem está ainda fazendo muita espuma, alguns grandes bancos fazem, mas são muito mais discretos. As fintechs trabalham com um custo muito menor, não tem diferencial, entram no mercado hipercompetitivo e esses clientes que elas têm são infiéis, trocam como se trocasse de roupa a instituição financeira aqui, fintechs, e isso tudo remete a uma complexidade maior. E nós vamos ver na sequência que em 1 ano ou 2 anos pode entrar um competidor novo ou criar um novo modelo, uma nova regulamentação que troca tudo isso. Ou seja, ele não tem uma constância como imaginamos. É bom ficar antenado, mas muito cuidado em achar que eles são nossos concorrentes. E me parece que nós estamos trabalhando com alguns nichos e nós precisamos saber o que nicho nós queremos atender. Se a gente começar a se desviar demais, é perigoso os nossos cooperados e os futuros cooperados que estão ainda em alguns bancos, algumas fintechs que vierem para o cooperativo de crédito, não vão se identificar, porque eles acham que aqui também é uma fintech. Como essas contas digitais, que eu vou fazer um vídeo explicando qual que é a complexidade delas. Então as fintechs aqui tem o PagBank, o 99Pay, o Mercado Pago, todo mundo pagando 100% do DI nas aplicações, chamando isso como se fosse o grande diferencial. E também aqui o Revolut, a conta remunerada sob medida, a Stone fazendo uma campanha absurda para os pequenos e microempresários com as suas maquininhas, remunerando a 100% essa conta, também Zilibank e outros tantos. Mas vamos ver quanto pagam as contas remuneradas. O Nubank, que a conta Nubank, né, a conta de pagamento Nubank, ou as caixinhas, que são cofrinhos nominados que você guarda lá dentro, paga 100%, e tem o FGC, se optar por RDB, ou títulos públicos se não optar. O rendimento é após 30 dias. O Banco Inter, CDB pós-DI, ou pode ter a caixinha dele, que chama Meu Porquinho, 100% DI com fundo garantidor. PagBank, a conta rendeira, 100% DI, títulos públicos, rendimento após 30 dias. PicPay, CDB pós-DI, 102 DI, FGC, rendimento após 30 dias, se deixar o dinheiro aplicado na carteira PicPay. E o Revolut, a conta remunerada, 100% DI, títulos públicos, rendimento diário sem IOF. Eu vou chamar a atenção para vocês da Revolut e do Nubank na sequência. Vamos entender o Nubank, essa ideia que o Nubank tem conta remunerada, que a conta dele paga bem. Vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. Se nós olharmos essa série histórica da Selic, de 2014 a 2024, nós vamos olhar que em 2014 lança-se o cartão Nubank. Em 2017 ele lança a conta de pagamento no conta com remuneração D1, ou seja, você aplicava o dinheiro em D mais 1, já estava remunerando você, descontando o IOF. Mas veja que interessante, na sequência tem a portabilidade da conta salário. Quando entra a portabilidade de conta salário, isso permite que você que recebe o seu salário lá no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, você consiga fazer esse salário ir automaticamente para uma conta de pagamento, no caso aqui, a Nuconta. Isso faz com que ele tenha um grande diferencial, porque ele tem uma proposta disruptiva e isso sim atrai as pessoas. E agora chama atenção porque o Nubank começa a crescer muito e ele começa a observar que ele precisa ter cuidado nas suas ações. Não precisa ser apenas disruptiva e inovadora, supostamente. O que acontece aqui é que a conta Nuconta do Nubank passa a ter remuneração só após 30 dias. Por quê? Olha, a Selic cresceu demais. Vamos ver isso na prática. Se nós olharmos essa matéria de 21/7/22, por que a conta Nubank mudou? O Nubank está vivendo a dor do crescimento conforme o resultado do primeiro trimestre de 22, divulgados em maio,
Somente aqui no Brasil, a base de cliente do banco teve um crescimento de 55%, alcançando um total de 57,3 milhões de pessoas físicas. Ao mesmo tempo em que isso impulsionou o indicador de performance, entre eles o número de depósitos, que aumentou 129% no período, fez com que o banco tivesse também um forte impacto nos seus custos financeiros. Além de ter que aumentar suas provisões de perdas com inadimplência em 35%, os gastos com juros sobre os depósitos também subiram, impulsionando a alta da Selic, pagando próximo ao que os fintechs pagam, a uma Selic de 15%, ou acima de 8, 10, que seja cara, muito cara. Me parece uma estratégia muito arriscada, como é o nome de nosso vídeo. Queria chamar a atenção de vocês para uma outra fintech, a Revolut. Pode parecer estranho para muita gente, mas ela tem ganhado muito mercado nesses 2 anos que ela está aqui no Brasil. A conta remunerada sob medida, ganhe 100% de DI ao ano, com rendimentos pagos diariamente, sem valor mínimo, acesso instantâneo a qualquer momento. Olha, o Revolut, para quem não conhece, é o banco digital mais popular na Europa e é lançado no Brasil. Revolut é avaliado em 75 bilhões e supera o rival Nubank. Revolut lança pacotão de produtos para acirrar a concorrência e ganha R$100 de cashback ao abrir e movimentar sua conta Revolut. Mas veja, Revolut lança no Brasil cartão de débito e conta remunerada em reais, rendimento de 100% DI, liquidez imediata e isenção de imposto sobre operações financeiras e IOF. Consegue perceber que o custo que essas fintechs estão tendo para fazer a conta remunerada são insuportáveis para qualquer grande banco ou qualquer grande cooperativa? Isso não é coerente. Isso não é tão racional. E volto a frisar, se o nosso objetivo é competir com as fintechs, realmente nós temos que mudar a estratégia da cooperativa de crédito. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito importante. Todos eles que têm conta remunerada estão sendo muito mal falados no Reclame Aqui. Goste ou não goste, é hoje uma grande plataforma privada para saber se a sua financeira é ou não é confiável e se ela atende bem os seus clientes. Revolut, dificuldade de cancelamento da conta e bloqueio de depósito. Revolut mantém dinheiro impossibilitando compras e pagamento de aluguel, causando transtornos e dificuldades financeiras. Essas matérias são de 15/9/2025, hiper recentes. Vamos olhar agora a conta remunerada pelo perfil dos bancões. O Investe Fácil Bradesco diz: aproveite a facilidade das aplicações automáticas com o Investe Fácil Bradesco. O cliente conta com rentabilidade diária e baixa automática inteligente, com a conveniência da disponibilidade do saldo aplicado para cobertura de débitos em conta corrente. O Investe Fácil Bradesco, o grau de risco é baixo, a aplicação mínima é 50, baixa automática mínima é R$10, saldo mínimo de permanência por certificado é R$10, remuneração percentual do DI, liquidez diária, o imposto de renda é decrescente, IOF conforme a tabela, quem pode investir, correntista do Bradesco, e ele diz que tem FGC. Mas quando nós olhamos o que remunera, aí sim salta aos olhos. É quase uma afronta. Veja, o menor saldo que você tiver em 130 dias naquela data vai render 5% do DI. Ou seja, isso é pífio, porque você ainda vai pagar IOF e também o imposto de renda. E nessa mesma linha do Reclame Aqui, Investe Fácil Bradesco não rende prometido 100%. E lembrar que o Bradesco tem a conta fácil, não Investe Fácil Bradesco, que aqui é um CDB do Bradesco. Agora vamos para a conta fácil. Veja que interessante, ele também tem a opção, agora, na abertura de conta corrente, de você aderir à conta fácil, que é uma conta atrelada à conta de poupança. O dinheiro de conta corrente vai automaticamente para a sua poupança. Então você tem uma única poupança no Bradesco, que é também um espelho daquilo que você tem na sua conta corrente. E também o Reclame Aqui, resgate de conta fácil não caiu e ficou saldo negativo. Unificação indevida da conta corrente e poupança sem autorização. Não deixo tirar dinheiro da poupança. Conta corrente e poupança juntos. E aqui me chama muita atenção. Se o Bradesco tem dificuldade em trabalhar a tecnologia para fazer a cobertura, e ele tem isso há mais de 15, 20 anos, me suscita a pensar como a tecnologia do cooperativo de crédito estaria pronta para fazer isso com maestria. Me suscita esse grande questionamento, porque sabemos que precisa ter uma robustez enorme. É claro que tem outros bancos que tem, mas eu trouxe o Bradesco e o Banco do Brasil porque são os mais icônicos. E aqui nessa matéria diz: sabe aquele saldo que fica parado na sua conta corrente sem render nada? Que tal ter esse dinheiro disponível ao mesmo tempo
em que trabalha para você, adesão simples e rápida. E o interessante é que esse produto paga de 10% de DI até 100%. Então, o menor saldo que você tiver naquela data daquele papel que você comprou, aquele CDB, ele vai, depois de 60 dias, vai rentabilizar. Então, se você tem um salário de 5 mil, deixou naquela data, depois de 60 dias, se tiver daquele dinheiro ainda 100 reais, ele vai render 100 reais. Quanto? 10% DI. Ou seja, é quase inglório isso aqui. Se você colocar também o OF e o imposto de renda, você vai ganhar quase nada. E é claro, se o Banco Brasil, Bradesco e outros têm a conta remunerada, inclusive até com poupança, é porque eles têm benefícios financeiros racionais muito interessantes. E é claro que eles correm o risco da noite para o dia, numa canetada, o regulador estancar essa possibilidade e mudar totalmente o jogo e a forma de competir desses grandes bancos e das fintechs. O reclame aqui então do Rende Fácil. Meu dinheiro está assumindo no BB Rende Fácil. Dificuldade em resgatar investimento do BB Rende Fácil. BB Rende Fácil não remunera 100% DI. Cobrança indevida do BB Rende Fácil e tarifa sem minha autorização. São temas que os nossos líderes têm que pensar. São temas, o reclame aqui sim é um grande calcanhar de Aquiles que muitos dos nossos líderes não computam pensando só na possibilidade de resolver um problema financeiro pontual. Indo já para o final do vídeo, certamente você me pergunta, tá, Ricardo, mas o que eu poderia fazer de uma solução transitória legal? Eu não sou jurista e nem advogado, mas eu acho que essa solução que eu vou comentar com vocês, ela podia ser de uma forma individual, muito personalista, ser aplicada e mitigaria um pouquinho desse problema que a gente está tentando resolver. Então, seria uma aplicação com resgate automático, algo que já existe. Claro que eu não vou pagar 100% de DI, vou pagar bem menos, talvez 70%, 60%, ou um percentual de DI que equivale à poupança, alguma coisa assim. Mas veja, eu tenho uma aplicação financeira com 15 mil e a conta corrente ficou devedora de 100 reais. Então eu tiro 100 reais da minha aplicação, vou ter 14.900, aí a minha conta corrente vai ficar zerada. E a dúvida que está aqui é o seguinte, o cliente vai usar o cheque especial ou não? Certamente, o que é coerente é que se ele tiver aplicação financeira, ela vai esgotar antes de usar o cheque especial, porque lá ele está ganhando 1% e pagando 8% no cheque especial. Eu acho que isso também é uma reflexão. E agora, indo para minhas reflexões finais, a primeira é, por que estaria eventualmente sendo aventada? Eventualmente, alguma bandeira está pensando na conta remunerada, porque em função da 5216, que eu fiz um vídeo aqui, nós vamos ter exigibilidade no depósito à vista, e isso obriga nós a trabalharmos de uma forma diferente do depósito à vista. Eu chamo muita atenção porque me parece que essa visão é um pouco simplista para o tamanho do problema que está desenhado. A segunda reflexão que eu trago para vocês é enxugar o gelo. Qual é a real origem do problema que se quer resolver? O que está tentando se resolver? É o problema da exigibilidade que surgiu com a 5216, que eu vou ter que ter direcionamento de 31,5% do meu depósito à vista para um crédito que rende muito pouco direcionado no rural? Esse é o problema ou está faltando dinheiro para compensar aos novos créditos rurais, uma atividade que cada vez precisa de mais dinheiro e que tem um risco concentrado muito interessante e que eventualmente o valor de repasse pode diminuir um pouco e a gente precisar atender os nossos produtores rurais com dinheiro também de origem dos depósitos à vista dos nossos correntistas? A gente precisa do diagnóstico perfeito. A gente tem que olhar com lupa para saber se o problema está na resolução nova ou o problema está na nossa estratégia de perenidade da cooperativa e se ela é sustentável. A terceira reflexão é uma briga de foice no escuro, ou seja, as fintechs estão se degladiando sobre a conta remunerada, os bancões tranquilo, fazendo as coisas bem discretinhas. Vocês viram no Banco Brasil, lá no Bradesco, tudo muito discretinho, sem fazer muito alarido. Mas pensemos, seria uma estratégia oportuna? Será que é uma estratégia para atender as fintechs? Uma Selic de 15%, isso é interessante fazer isso agora? E o custo disso? A rentabilidade, porque veja, as fintechs têm uma estrutura, um custo, a maioria não cobra tarifa e nós cobramos tarifa. Então, nós temos que tomar muito cuidado aqui, senão as coisas não vão ficar a bom termo. Será que ela é segura? Será que o regulador realmente permite? Será que amanhã o regulador não pode destruir isso? Será que nós vamos conseguir um parecer jurídico de uma banca de advogados dizendo sim, pode ir que é defensável? Mas se amanhã o regulador tirar essa facilidade, como fica a estratégia da cooperativa? E a promessa que ela fez aos seus associados, que é remunerar e depois tira?
me parece muito arriscado. A questão de ser sustentável é a questão de nós olharmos se isso tem a ver com os nossos princípios cooperativistas, com a nossa ética, com a nossa educação financeira, se isso tudo está atrelado aos nossos interesses pela comunidade, todo esse discurso que nós fazemos, ver se é sustentável. Particularmente, eu acho que a gente está antecipando algo que a gente não fez ainda, que é a lição de casa, que eu trato muito bem em diversos vídeos meus, que a gente não fez lição de casa, a gente não fez os nossos sócios se apaixonar pela sua cooperativa. Isso está em diversos vídeos meus, e o número de sócios aumentando, o resultado aumentando, isso não é sinal de nenhuma maturidade comercial nesse mercado extremamente poluído, é quase um queijo suíço. Os números não são representativos de sustentabilidade. E é claro, para o final aqui, reforçando, se é cooperativista. Particularmente, eu não olho a conta remunerada como algo interessante para o nosso modelo de negócio. A outra é, quanto sua cooperativa está disposta a arriscar e atritar sua base? Porque veja, negative option, eu preciso ter a adesão individual de cada associado para que ele possa, daí para frente, aceitar que o valor que está em conta corrente vai ser aplicado. Se nós fizermos para todos os nossos associados de uma vez só, isso a lei não permite mais. Então nós temos que convencer cada um. E a pergunta é, na estratégia, no planejamento de alguém que esteja pensando em conta remunerada no cooperativo de crédito, está contando com esse delay, com esse atraso, com essa curva de aprendizado longa? Ou acha que todo depósito à vista de 1 trilhão vai pegar todo esse 1 trilhão e colocar em conta remunerada, porque aí vai colocar em poupança, vai colocar num CDB? Isso me chama muita atenção. Os custos, sim, vai custar. O custo de depósito à vista é altíssimo, porque nas sobras eu direciono parte, 5, 6, 10 milhões para quem fez depósito à vista. É custo do depósito à vista. Também toda a estrutura do conta corrente para manter o depósito à vista. Sobras, como é que eu vou fazer com as sobras? Eu vou incentivar o depósito à vista? Como é que eu faço com as aplicações? Educação financeira é quase nula. Ainda mais se for com poupança. É algo totalmente incoerente para o cooperativo de crédito. E a rentabilidade. Nós vamos abrir mão de uma rentabilidade muito grande. A rentabilidade da cooperativa como um todo vai cair a rentabilidade dos sócios, dos produtos, das agências. Isso é muito interessante, porque se a Selic eu mantém acima de 10 por mais 2 anos, dificilmente a cooperativa vai aguentar esse custo. E aqui cabe muito bem o seguinte, quanto nós vamos pagar? Se nós pagarmos 80%, 90% ou 100% como a Fintech, dificilmente um sócio da cooperativa de crédito vai querer aplicar numa aplicação. Deixa lá, está rendendo 90%, 100%. Ou seja, e aí a gente começa a perder a mão, porque toda a nossa estratégia de alocação de fund, de tudo começa a ficar fora de controle. E a sazonalidade, a coisa mais louca que existe é que o depósito à vista, quanto mais eu preciso de fund, dinheiro para emprestar, mais o depósito à vista acaba. É claro, pensa numa safra, vai começar a safra. Eu preciso de dinheiro para fazer frente a essa safra. O que acontece com o depósito à vista? Ele some, todo mundo vai tirando para comprar insumos, pagar algum fornecedor. É justamente quando o agricultor precisa de dinheiro. E a pergunta é, esse tema foi pensado por alguém que esteja aventando ter a conta remunerada? E para finalizar, você líder e sua bandeira reconhece esses riscos? O cooperativo de crédito tem noção disso? Em cima desse vídeo que a gente fez com tanto carinho para você, não tem pontos de reflexões que os líderes da cooperativa, em especial os presidentes cooperativos, presidentes centrais de confederação, precisam ter cautela? A conta remunerada não me parece que é oportuna. E se estamos discutindo sobre ela, os temas que eu tratei nesse vídeo merecem atenção. Porque, como a gente diz, aqui na empresa, nesses 20 anos de consultoria, é que concordar é secundário, refletir é urgente. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo, dar um like. Muito obrigado, fiquem sob o bom Deus, até mais.